pessoal, tudo bem? Esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui e hoje é dia de falar de um livro muito especial para mim, No Caminho de Swan, do Marcel Proust, que faz parte da sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Obra essa que consumiu grande parte da vida do Marcel Proust, se não toda a vida do Marcel Proust, e foi publicada uma parte ainda em vida e a outra parte após ele ter morrido. Vamos lá? Bom, eu fiquei pensando como fazer uma resenha falando de No Caminho de Swan sem ser enfadonha, chata, muito longa, né? E ao mesmo tempo que também não caísse naquela coisa superficial de falar do livro, mas ao mesmo tempo não dizer praticamente nada sobre ele. E aí, que tarefa difícil a minha. Eu comecei a ver alguns vídeos de resenha para tentar encontrar, né, qual é o meu ritmo, e olhei os meus próprios vídeos de resenha e notei que eles estavam sendo muito longos, muito detalhados, digamos assim. O que pode ser interessante para algumas pessoas, mas pode ser muito desestimulante para outras de acompanhar esses vídeos. O que é que eu pensei então? Fazer pequenas vídeo resenhas, então pequenos vídeos de 5 a 6 minutos, como eu espero que seja esse, falando de modo geral sobre a temática do livro, as coisas que me chamaram mais atenção, mas deixando aquela surpresa maior para que vocês mesmos vão atrás do livro e descubram do que se trata. É isso que eu quero fazer hoje com No Caminho de Swan. Bom, No Caminho de Swan foi enviado para mim pela parceira Globo Livros por escolha minha. Como eu falei já no vídeo, afinal, quem tem cacife para falar de literatura, eu tinha uma séria dificuldade, na verdade uma resistência em encarar Marcel Proust e alguns outros autores, porque eu achava que eu tinha uma fantasia, digamos, que a narrativa desses autores e a temática trabalhada por eles talvez fosse muito complexa e que eu não conseguisse me identificar. Lê do engano. Eu adorei a narrativa de No Caminho de Swan. Gostei muito, fiquei extremamente empolgada para ler os demais volumes. São 7 volumes que compõem Em Busca do Tempo Perdido. Esse é o volume 1, No Caminho de Swan, que vai nos apresentar o personagem principal e vai nos apresentar as circunstâncias em que ele começa, né, essa busca do tempo perdido, digamos assim. Se eu tivesse que definir No Caminho de Swan em uma frase simples, eu diria que esse é um livro de memórias, é um livro de recordações. O personagem principal, que não tem nome aqui, começa a recordar a sua infância, aquele período em que ele passava as férias de verão, né, em casa de campo, em uma outra cidade, a fictícia cidade de Combray, ou Combray, não sei como é que fala exatamente esse nome, mas eu vou chamar assim, Combray. E essa rememoração dele acontece a partir de um episódio muito interessante. Um belo dia, a sua mãe lhe oferece uma xícara de chá com madeleines, uns bolinhos, né, e ele molha a madeleine no chá. Ao fazer esse ato, ele se lembra, vem à mente dele toda a cena, várias cenas, aliás, de sua infância. E vem a cena dele especificamente, vem à mente dele especificamente uma cena em que a sua tia, Leonie, já falecida há muito tempo, faz esse mesmo ato, né? Molha as madeleines no chá para comer. Então é aí que começa a jornada, digamos, desse personagem em busca do tempo perdido. É um livro muito bacana, tem uma narrativa muito gostosa, é como se Marcel Proust estivesse conversando com você e realmente contando as suas memórias. Essa edição da Globo Livros está muito bonita, é da Biblioteca Azul, tem umas fotos aqui dentro, aqui no fundo também. E o livro se divide em 3 partes, deixa eu só confirmar para não falar bobagem para vocês. Exatamente, se divide em 3 partes, que é justamente a primeira parte é Combray, que é a cidadezinha fictícia em que o protagonista passa as férias de verão. A segunda parte é Um Amor de Swan e a terceira parte é Nomes de Terras Unknown. Então na primeira parte é justamente onde ele vai começar a nos apresentar os personagens que faziam parte da sua vida na infância e começo da adolescência, né? É a parte das rememorações mesmo e não, assim, na minha percepção foi a parte mais gostosa do livro. Não que as demais não tenham sido boas, muito pelo contrário, foram incríveis. A forma de narrativa do Marcel Proust sobre coisas cotidianas e coisas muito simples, muito vulgares, digamos assim, no sentido de comuns, é incrível, né? Ele consegue imprimir poesia, ele consegue imprimir um lirismo, uma beleza nostálgica a cenas incrivelmente comuns, como chegar na janela e ver a vida passar. Então a escrita dele é muito, muito, muito boa. Eu fiquei bastante empolgada com Proust. Mas nessa primeira parte, o Combray ele vai nos falar dessa cidade fictícia em que ele passava as férias na sua infância, vai nos apresentar os seus familiares, pessoas que conviviam, faziam parte do círculo social da família dele, né, o seu apego quase doentio à presença da mãe, e vai nos apresentar os personagens que vão
aparecer em outras partes desse livro e de outros livros, outros 6 volumes além desse. Bom, a segunda parte é Um Amor de Swan. Mas antes disso, por que o nome do livro é No Caminho de Swan? Acontece que você tem a cidadezinha de Combray e a partir dela você tem 2 caminhos, o caminho de Swan e o caminho de Guermantes. Esses 2 caminhos não são opostos apenas geograficamente, eles também são opostos, são extremamente diferentes no modo de, tanto nos personagens que os habitam, quanto no modo de vida desses personagens. Então, o Caminho de Swan tem esse nome porque ele passa pela propriedade do Sr. Swan, personagem recorrente nesse livro e que vai ter uma importância muito grande na vida do protagonista. E o Caminho de Guermantes tem esse nome porque passa pela propriedade dos Guermantes, que era uma espécie de nobreza, digamos, daquela região. Os Guermantes aparecem aqui, especialmente a Senhora de Guermantes, mas ela não tem tanto destaque quanto Swan, que é o destaque daqui. Os Guermantes vão ter mais destaque no outro livro, né, que inclusive tem o nome deles no título, mas eu não vou adiantar agora porque não é o foco do vídeo, ok? Então, Swan aparece já na primeira parte, Combray, né, como um personagem que vai se infiltrando ali na história, no convívio do protagonista. A segunda parte, que é Um Amor de Swan, é quando Swan realmente é o foco da história. E aí, como o próprio nome já diz, tem o foco no romance entre Swan e Odette, né? E aí é bem interessante porque eu li em algum lugar uma crítica que dizia que essa parte do Um Amor de Swan, Proust consegue fazer uma das melhores descrições de um homem ciumento, né, na história da literatura. E eu fiquei me perguntando, será que é isso mesmo? E quando eu li eu tive certeza. Assim, é claro que eu não tenho tanto conhecimento assim, né, de personagens ciumentos na literatura mundial, mas a descrição que Swan faz, os episódios que Swan faz, que Proust faz, os episódios que Swan protagoniza são engraçados, divertidos, surreais, né? São incríveis, é muito, muito bom. Você lê assim avidamente essa relação entre Swan e Odette. Você se impacienta muitas vezes com ele, você sente raiva dele, depois você sente pena. A mesma coisa acontece com Odette, é muito interessante. E a terceira parte, que é Nomes de Terras, o nome é quando o foco deixa de ser Swan, né? Swan fica um pouco mais como figura de fundo, o foco volta para o protagonista e agora sim a história de amor do protagonista. O mais interessante disso tudo é que, se a gente comparar Um Amor de Swan e a terceira parte do livro, que é o Nomes de Terras e o Nome, é como se Swan e o protagonista trocassem de lugar, né? A relação de Odette e Swan é como que se projeta na relação do protagonista com a sua figura amada. Eu não vou falar mais coisa para não matar a curiosidade, mas realmente é um livro que eu indico bastante a leitura, né? Indico inclusive essa edição, não só porque a Globo Livros é minha parceira, gente, eu indico porque é um livro muito bem cuidado, um livro muito bem feito, a revisão é primorosa, a tradução é de ninguém menos que Mário Quintana, então só isso já dá uma credencial importante para o livro. E além da história propriamente dita, você conta no livro com um prefácio muito bacana que lhe situa na história do livro e você parte para a leitura mais ou menos com uma bússola do que vai acontecer a partir dali, qual caminho você vai seguir. Tem uma cronologia que é justamente em relação à vida de Marcel Proust e aí conta, inclusive, você tem noção do quanto Em Busca do Tempo Perdido absorveu a vida de Marcel Proust, o quanto ele dedicou a sua vida para a conclusão dessa obra, né? E que infelizmente alguns volumes foram publicados só após a sua morte. Depois da história do livro, nós temos ainda outras seções, que é um apêndice. Deixa eu ver aqui. O apêndice, que é uma entrevista com Marcel Proust. Inclusive eu citei essa entrevista naquele vídeo também do Cacife para falar de literatura, porque é uma entrevista muito interessante. É uma entrevista em que Proust fala sobre a sua posição como escritor, sobre como ele pensa a posição do escritor, e cita aquilo que eu falei, né, de que o estilo do escritor nos permite entender de que forma ele vê o mundo, que mundo é esse que o escritor vê e que ninguém mais vê, que mundo é esse que ele tem acesso que ninguém mais tem, como se ele emprestasse a sua lente, né, o seu filtro às pessoas que estão lendo a sua história. E há também no final do livro um resumo. Eu não li o resumo porque eu queria que a minha experiência assentasse, né, que a experiência de leitura No Caminho de Swan assentasse em mim, sem esse resumo oferecido pela edição. Inclusive quis fazer essa resenha em vídeo antes de ler esse resumo. Eu pretendo ler depois, mas é um resumo interessante porque ele vai dando assim trechos chave indicando as passagens e ele cita a página, então você pode até acompanhar. Eu preferi não fazer isso para não
contaminar a minha experiência, que tinha sido tão prazerosa. Pela quantidade de marcações que tem aqui, vocês viram que eu gostei realmente de muitas partes, muitos trechos do livro. Mas é uma coisa, tem um ar aqui belo, melancólico, nostálgico. Acho que nostalgia é a palavra que define No Caminho de Swan. Então é isso, né? Espero que vocês, não sei se vocês já leram esse livro, não sei se vocês têm alguma vontade de ler, alguma curiosidade, já leram coisa de Marcel Proust, já leram esse livro especificamente, mas se quiserem compartilhar a experiência de vocês, eu estou aqui aguardando, tá certo? Um beijo e até mais. Tchau!